Desde que eu comecei a ajudar homens gays a se aceitarem e a viverem felizes com a sua sexualidade, duas frases quase não saem da boca dos meus clientes e dos meus alunos. A primeira delas é: eu acho que eu ainda não me aceitei. E a segunda é: eu só queria ser feliz. Foi por isso então que eu decidi ajudar essas pessoas. Quando essas duas frases elas não estão juntas, uma delas essa pessoa vai falar. É claro que eu estou falando aqui com os homens que têm dificuldade com a sua aceitação ou que sentem de alguma forma que não são felizes. A pergunta que eu normalmente faço para essas pessoas que falam uma dessas duas frases é: o que realmente significa ser feliz para você? E a maioria estava nessa hora. Talvez muitos deles estão querendo algo que eles nem sabem o que é de verdade. Talvez até já tenham alcançado essa tal felicidade e nem saibam. Estão vivendo como se não fossem. E você, que está aqui assistindo esse vídeo, você é feliz de verdade? Você já aceitou a sua sexualidade? Como é que você está vivendo com esse assunto? Eu sou JP Crestani, eu sou terapeuta e eu ajudo homens gays a se aceitarem e a viverem felizes com a sua sexualidade. Nesse vídeo, eu quero aprofundar com você nesse tema. É possível ser gay e ser feliz ao mesmo tempo? Qual é a sua opinião? Talvez, antes de você assistir o vídeo, você possa escrever aqui para mim nos comentários. Eu quero saber o que você pensa antes de ouvir aquilo que eu tenho para falar. Que talvez possa mudar a forma como você enxerga essa situação. E aí, é claro que eu tenho o meu próprio conceito de felicidade, mas eu fui buscar ajuda. Eu fui buscar na internet e eu trouxe aqui para você, eu quero ler para ti a definição da Wikipedia, qual é a definição de felicidade, o que é felicidade, o que é ser feliz. E eu vou ler aqui para você. Felicidade pode ser definido por um momento em que há a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Felicidade é um momento em que há a percepção de sentimentos prazerosos. Além disso, a felicidade é um estado de consciência. Felicidade é um estado de consciência durável, de plenitude, satisfação, equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. E eu fui dando ênfase em algumas palavras e agora eu vou ler a definição toda de uma vez. Felicidade é o momento em que há a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. É um estado de consciência durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico em que os sentimentos, os sofrimentos e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. Ou seja, felicidade é o estado duradouro de alegria. Alegria é uma emoção primária, todos os seres humanos são capazes de sentir alegria. E a felicidade ela é tida como algo maior, algo duradouro, quando você está em um estado constante ou a maior parte do tempo de alegria. E é aí que muitas pessoas confundem a felicidade. É aí que muitos de nós talvez já são felizes, mas estão buscando por algo que é inatingível. Principalmente quando nós somos invadidos pela mídia hoje em dia. O que a mídia faz com a gente? Eles querem sempre vender para nós algo que nós ainda não temos. Então, se você acabou de comprar o seu telefone de última geração, o seu aparelho celular, daqui a um mês ou a uma semana você vai ver o anúncio de um outro, de uma geração maior ou melhor, que tem uma funcionalidade que faz assim quando você usa o seu celular, e isso faz com que você perca automaticamente a sensação de satisfação, de prazer, por você ter conquistado esse celular. Se talvez você consegue uma promoção no seu trabalho, sempre há um trabalho melhor para você fazer, dinheiro a mais para ganhar, sempre há uma coisa a mais para a gente ganhar. Então, quando eu atrelo a minha felicidade a algo ou algum lugar em que eu possa chegar, a algo que eu vá conquistar, a felicidade ela nunca vai estar no momento presente, sempre lá no futuro, entendem? E é aí que nós tendemos a não nos permitirmos ser felizes. Nós tendemos a viver uma vida infeliz pelo simples fato de não aproveitar aquilo que já está nas nossas mãos, aquilo que já está
disponível para nós. As pequenas alegrias do dia a dia. A felicidade também poderia ser chamada como a soma de vários momentos de alegria. E aí, eu gostei muito dessa definição, foi a Wikipedia, não fui eu que trouxe a definição. É um estado de consciência, ou seja, não é algo que vai acontecer fora de você. A felicidade é algo que acontece em você. É você quem vai perceber isso, entende? Não é algo que vai acontecer. Quando estiver tudo bem, que é isso que é uma das coisas que as pessoas falam. Quando eu não tiver problemas, eu vou ser feliz. Isso não é verdade. Porque a felicidade ele traz aqui. É um estado de consciência durável, de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que a percepção dos sofrimentos e inquietudes são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde alegria intensa ou júbilo. Júbilo é isso, né? É celebrar, é jubilar, é comemorar. Ou seja, uma pessoa feliz é uma pessoa que consegue transformar as dificuldades em momentos de alegria intensa ou júbilo. Uma pessoa feliz de verdade não é aquele que fica esperando a alegria e a felicidade chegar e bater a sua porta. É aquela pessoa que vai trabalhar, que vai se esforçar, que vai fazer o seu melhor para que todas essas situações difíceis que acontecem na sua vida sejam transformados em momentos de alegria, satisfação e júbilo. E aí a gente pergunta assim, como é que eu posso ser feliz sendo gay? Sendo que ser gay na nossa sociedade é pesado, sendo que ser gay na nossa sociedade tem que lidar com a homofobia, com a violência, com a agressão. O Brasil é um dos países que mais mata transexuais, por exemplo. É um dos países em que há mais registro de crises de homofobia, de crimes de homofobia. Como é que eu posso ser feliz nesse lugar? Lembra o que eu acabei de falar. A felicidade é um estado de consciência. Tudo isso acontece de fato, assim como várias dificuldades, várias coisas estão acontecendo o tempo inteiro. Mas é sempre como você se sente com relação a isso que vai determinar o quanto você é feliz, o quanto você não é. Dos problemas que eu acabei de falar é que quando nós tendemos a ser felizes somente lá na frente. Nós não nos permitimos ser felizes agora com aquilo que eu estou vivendo. Puxa vida, eu ainda não consegui falar para todo mundo que eu sou gay, eu ainda não assumi completamente, eu ainda me sinto preso no armário, mas eu consigo agora aceitar e não sentir mais culpa pelo fato de ser gay. Cara, isso é um motivo de felicidade, é um motivo de se alegrar, é um motivo de você perceber que você conseguiu dar um passo a mais. Então, a felicidade não precisa estar lá na frente, ela pode estar agora, aqui pertinho de você. E aí a pergunta que eu te faço é, quando é que está realmente tudo bem na tua vida? Quando é que realmente está tudo tranquilo e você não vai ter nenhum problema? Basicamente nunca. É muito difícil. Porque se você for parar para pensar, se você for procurar, sempre vai ter alguma situação que te incomoda. Sempre vai ter uma unhazinha do dedinho do pé que vai estar incomodando. Um cabelo branco que está nascendo. Um pneuzinho a mais. Alguém que fechou você no trânsito. Sempre vai haver um motivo, se você procurar, para que você não seja plenamente feliz. Assim como, se você procurar, sempre vai ter um motivo para que você seja plenamente feliz. Quando eu falo nesse assunto com relação à sexualidade, eu quero dizer aqui, deixar claro que eu não estou falando com quem se aceita, com quem já resolveu o problema, eu estou falando aqui com quem tem dificuldade. Com aquelas pessoas que sentem que de alguma forma precisam de ajuda. Às vezes eu recebo comentários aqui nos vídeos de pessoas que eles não entendem porque eles não passam por aquela realidade. E criticam, e falam mal, isso que você está falando não faz sentido. Cara, se não é a tua realidade, respeita a realidade das outras pessoas. Existem pessoas que não têm a mesma percepção que você. Até porque tudo se trata de percepção, como a gente falou ali, tá? Como eu te disse que a felicidade é uma questão de percepção, tudo depende. E aí a pergunta é possível ser gay e ser feliz? O que você acha? Eu te perguntei isso, se você não respondeu ainda, fala pra mim lá nos comentários. É possível ser gay e ser feliz? Tudo isso depende. Depende do ambiente em que você vive. Depende daquilo que é ser feliz para você. Se você veio de um ambiente cristão fundamentalista, é muito provável que para você, hoje, sem você lidar com esses conceitos, seja impossível ser feliz sendo gay.
Porque para a igreja cristã fundamentalista, ser gay é pecado e você vai para o inferno. Não tem história. O que está escrito lá e a forma como a igreja interpreta o que está escrito é que você vai para o inferno. E se você é um cristão fundamentalista praticante, se isso é um valor para você, eu já comentei no vídeo anterior sobre os valores, se você não assistiu ainda, assiste lá, tá? Em que eu falo sobre como lidar com a família homofóbica. Falo sobre os valores nesse vídeo. Então, se você vem desse ambiente cristão fundamentalista, é muito provável que você tenha a percepção de que é impossível ser feliz e ser gay ao mesmo tempo. E aí eu quero te dar um exemplo de uma pessoa com quem eu conversei nessa semana, numa das redes sociais. Já fazia algum tempo que a gente tinha conversado e eu fiquei de falar para ele sobre como que funciona o tratamento, como que é a terapia que eu trabalho, o acompanhamento individual, as mentorias, como que eu posso ajudar um homem gay a lidar com a sua sexualidade. E ele foi falando várias coisas e em um determinado momento ele disse assim, eu perguntei qual era a religião dele e ele falou que era católico, praticante, muito envolvido na igreja, e que ele sempre sentia culpa quando ele tinha relação com outros homens, mas ele não conseguia parar de ter esse desejo. E para ele era muito difícil isso. Ele falou que a família não é nem a questão, o problema é a religião, para ele, nesse caso. E aí eu perguntei para ele, meu amigo, e essa pergunta eu faço para todo mundo que vem conversar comigo, qual é uma boa solução para o seu problema? Com essa pergunta eu consigo testar o nível de maturidade de uma pessoa. E essa pessoa me disse o seguinte, para mim uma boa solução seria eu parar de ter desejos por homens. Qual que é a sua opinião? O que você acha? Qual é o nível de maturidade dessa pessoa? Que um homem gay, não me lembro a idade dele, mas acima de 30 anos, achando ainda que ele poderia parar de ter desejos por outros homens. Quando você é adolescente, quando você é criança, ainda dá para cair nessa armadilha de achar que talvez você vai passar por alguma fase de transmutação na sua vida que você vai desviar o seu desejo para outra coisa. Mas acima dos 25, dos 30 anos, já não dá mais para se enganar com relação a isso, não é mesmo? Só que esse cara ainda estava vivendo nessa ilusão. E eu precisei falar para ele, eu falei, cara, claro que de uma forma gentil, eu não falei assim, né, como eu tô falando para vocês, mas eu fui bem direto com ele, eu falei, você, com a idade que você tem hoje, você já conseguiu parar de ter esses desejos? Ele falou, não. Será que essa solução que você está tão buscando, que seria a solução mágica para o seu problema, é realmente possível? Ele falou, não. Enquanto você continuar esperando que essa solução impossível aconteça, você fica se impedindo, você não consegue olhar para a solução que é possível, que está aí diante de você. E aí agora eu faço essa pergunta para você que está assistindo esse vídeo aqui comigo. O quanto você tem buscado, assim como busca a felicidade em algo inalcançável, o quanto você tem buscado a felicidade como quem busca algo inalcançável. Vou falar de novo. O quanto você tem buscado, assim como você busca a felicidade como sendo algo inalcançável, a solução para o fato de você ser gay. Como querendo deixar de ser gay. Assim como você não pode mudar a cor da sua pele, assim como você não pode mudar a sua altura, como você não pode mudar a cor dos seus olhos de forma definitiva, você também não pode mudar a sua orientação sexual. Você é essa pessoa. Você talvez tenha uma certa fluidez, algumas pessoas têm a bissexualidade, eles podem se dar ao luxo de optar, mas aqui eu não estou falando com bissexuais, estou falando com um cara gay, estou falando com um homem que sabe, que já provou uma coisa ou outra, ou que tem uma certeza dentro de si. Eu sou gay, não tenho o que fazer com isso. Só que ainda não passou por esse processo de aceitação. E aí a gente consegue perceber que essas contradições todas entre ser gay e ser feliz vêm de algumas questões. E eu gostaria de falar isso para vocês agora. No caso desse rapaz com quem eu estava conversando, era o discurso religioso, era a crença religiosa dele que impedia ele de perceber que é possível ser gay sendo feliz. Ser feliz sendo gay. É possível. Só que ele teria que abrir mão de algo que abertamente é contrário à homossexualidade. Ele teria que optar. Ele tem que. Não tem como você viver ser feliz sendo gay enquanto você está num lugar onde isso não é aceito. Onde as pessoas vão olhar para você de forma torta, vão te olhar com condenação. Onde as pessoas vão julgar você.
A não ser que você não se abale com esse tipo de coisa. A não ser que o que as pessoas pensam não tem valor nenhum para você e você está um pouco se lixando para isso. Não é assim comigo. Quando a maioria das pessoas, se eu estou num ambiente onde todo mundo está me criticando, tá me condenando, está me maltratando, eu vou me sentir mal. Então o que eu decido fazer? Por mais que eu esteja assumido, que eu esteja aceitado, que a sexualidade seja algo completamente natural e normal para mim, eu não sou besta, não sou idiota de ficar num lugar onde todo mundo está me condenando, me criticando. Isso é qualquer coisa na vida, não é só questão da sexualidade. Eu preciso pensar no meu bem-estar primeiro. Então, quando você se mantém num lugar onde você não é bem-vindo, onde você pode correr o risco de sofrer qualquer tipo de humilhação, violência, agressão, seja verbal ou física, é uma escolha tua, entende? Assim como nós podemos escolher não fazer isso. Agora, não dá para escolher não ser gay, certo? Isso até é uma coisa que eu estava me preparando para falar para você no final do vídeo, mas não tem como eu deixar para falar isso no final. Talvez esse vídeo vai ser forte demais para você e você não vai ter coragem de ir até o final. Porque já tocou em feridas suas, já mexeu com as suas dificuldades. E aí eu sinto muito. Mas essa é a verdade. Não tem como esconder a verdade de você. Você já escondeu a verdade de si mesmo por muito tempo. Chega, não é mesmo? Além do discurso religioso, o que mais que traz essa contradição, esse conflito entre a possibilidade de ser gay e ser feliz? A homofobia generalizada e o preconceito contra os homossexuais. Embora nós tenhamos avançado muito na década de 80, quando eu nasci, para hoje, no ano 2023, quando eu estou gravando esse vídeo, foi muito. 41 anos depois, né? Houve muitos avanços. Tanto é que eu posso gravar abertamente esse vídeo sem ter medo de qualquer tipo de retaliação. Depois que eu comecei a falar sobre isso na internet, eu vejo o tempo inteiro pessoas falando sobre isso. E tá todo mundo vivo, tá todo mundo bem. Só que a homofobia, ela é generalizada. O preconceito contra os homossexuais é generalizado. Ainda há muito trabalho para nós fazermos. E aí, as pessoas que não fizeram esse trabalho de autoaceitação, eles ainda estão sofrendo com isso. E aí sentem de alguma forma profunda lá dentro que não podem ser felizes sendo gay. Que isso é errado, que isso é pecado, que vai para o inferno, que não está certo, que é disfuncional em qualquer outra coisa. Outra coisa que, além da homofobia, é o discurso patriarcal. O que isso significa? Que para você ser homem de verdade, você tem que estar acima, você tem que ser dominador. Por exemplo, no discurso patriarcal, se você for um gay passivo, você já se torna menos homem. E inclusive alguns, eu passei por essa fase na minha vida, né, na questão da preferência sexual, de achar que eu tinha que ser ativo, porque se eu fosse passivo, eu me tornaria menos homem. E nas minhas andanças, nos relacionamentos que eu já tive, muitas pessoas no seu discurso, eu sou ativo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas na hora, a preferência dessa pessoa é nitidamente ser passivo. Mas por quê? Porque o discurso patriarcal está muito arraigado ainda. E aí essa pessoa, quando ele tem uma preferência, mas ele não consegue colocar na sua cabeça e aceitar, tá tudo bem. Se eu tô sendo ativo ou passivo, isso não interfere o fato de eu ser gay. O que eu preciso é me dar prazer e dar prazer pro meu parceiro. Não importa a posição aqui. Se tá bem pros dois, tá tudo certo. Ser gay não te torna menos homem. Só que enquanto você acredita nesse discurso patriarcalista, você tende a pensar que não é possível ser feliz. E aí, além da homofobia generalizada, além do discurso religioso, além do discurso patriarcalista que eu acabei de falar, uma outra questão que faz com que a gente tenha o conflito de achar que não é possível ser feliz sendo gay é a auto-homofobia. É quando eu mesmo tenho medo, tenho pavor, tenho aversão do fato de ser gay. Ou seja, só é possível ter auto-homofobia uma pessoa que ainda não aceitou a sua sexualidade. E aí só existe um único caminho apenas para que você consiga ser feliz sendo um homem gay. E esse caminho se chama autoaceitação. Ponto final. A única forma que você e eu podemos nos encontrar e ser felizes sendo gays é aceitando o fato de que nós somos gays. Homens que gostam de outros homens. Não tem outra forma, não tem outro jeito, não dá.
Enquanto você ficar querendo, assim como aquela pessoa com quem eu conversei, esperar a possibilidade de algum dia que haja algum remédio, algum tipo de solução mágica que vai fazer você deixar de ser gay, deixar de ter desejo por outros homens, você não vai conseguir fazer o que de fato precisa. Cara, é muito mais fácil você conseguir mudar suas crenças religiosas do que você mudar a sua orientação sexual. Aliás, é impossível mudar a orientação sexual. Por que é que você fica insistindo ainda em algo que é difícil? E aí, muitas pessoas não gostam de Bert Hellinger porque ele é um alemão que criou as constelações familiares, que é uma das técnicas que eu trabalho também, porque essas pessoas não conseguem compreender o discurso dele. Ele era muito incisivo, como alemão, nas suas terapias, e uma das frases que ele fala num dos seus livros, As Ordens do Amor, que eu gostaria de falar para você, foi algo que mexeu muito comigo. Ele estava fazendo tratamento lá com uma pessoa, e essa pessoa começou a ficar dando desculpas. E a solução se mostrou ali na terapia, no movimento que eles abriram, de representação com outras pessoas. Só que essa pessoa olhou a solução e ele não quis. Ele começou a focar para o problema. Bert Hellinger parou ele na hora e falou assim, cara, claro que ele não falou dessa forma, mas ele disse assim, olha, quando você já tem a solução, você não precisa de mais problemas. Você agora está focando no problema. Quando você foca no problema, você não consegue enxergar a solução. A solução está aqui, está apresentada para você. Qual é a dificuldade que você tem de olhar para essa solução? E aí sim, esse homem, depois desse choque, ele parou para olhar realmente, a solução está aqui, é muito mais fácil eu fazer isso. O que acontece no nosso caso? Por que nós temos tanta dificuldade de sermos felizes? Porque ser feliz vai exigir de você um comprometimento com a tua felicidade. Mudar as tuas percepções. Em começar a olhar para aquilo que vai te trazer alegria e não aquilo que te traz tristeza, que te traz dor, que te traz sofrimento. O problema da maioria de nós é que nós não queremos a solução. Nós queremos continuar no problema. Assim como esse homem que Bert Hellinger estava atendendo. O quanto você tem a solução na tua frente, mas não quer enxergar. E foi o que aconteceu com esse rapaz que eu conversei. Falei para ele, olha, na terapia convencional, talvez você possa ficar sentado em cima de um problema durante anos, discutindo sobre o problema. Nossa, tá fedendo esse problema, tá me incomodando, chorando sobre aquele problema, sem você encontrar uma solução. O trabalho que eu faço é um trabalho direto, é um trabalho objetivo para quem está pronto e está disposto a encontrar a solução. Eu não sei você, meu amigo, mas eu passei muitos anos reclamando da vida, reclamando da minha família, reclamando da sociedade, reclamando da igreja, sem viver a minha vida, sem fazer o que eu precisava fazer pela minha felicidade. Então, para mim, hoje, eu não tenho tempo a perder. Para mim, com a minha vida, com os meus objetivos. Se existe uma possibilidade de eu resolver um problema para que eu seja mais feliz, para que eu possa aproveitar mais ainda a minha vida, ajudar mais pessoas, realizar mais os meus sonhos, para que é que eu vou ficar procurando mais problema? Para que é que eu vou ficar adiando algo que precisa ser feito? Não faz sentido. Então são essas pessoas com quem eu quero trabalhar. São as pessoas que estão dispostas a encontrar a solução que está bem na sua frente. A solução é sempre simples. Implementar a solução, muitas vezes, é um pouco mais desafiador. Mas a solução sempre é simples. Complicado é o problema. Complicado é quando a pessoa dá a resposta para você e você faz uma outra pergunta. Qual é o único caminho para você ser feliz sendo gay? Aceitar quem você é. Ah, mas se eu aceitar quem eu sou, talvez eu vou ter que fazer isso. Você está trazendo um outro problema em cima da solução. Quando você já tem a solução, você não precisa de mais problema. Talvez você possa escrever essa frase. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu escrevia. Quando você já tem a solução, você não precisa de mais problema. Quando você já sabe que o único caminho é para você ser feliz sendo gay é aceitar quem você é, para que você precisa de qualquer outra coisa? A não ser passar por esse processo. E é importante que você entenda. Algumas coisas não saem da gente. O que eu quero falar com isso?
Se você vem de um ambiente machista ou patriarcalista, se você vem de um ambiente cristão fundamentalista, se você vem de um ambiente homofóbico, isso não vai simplesmente sair de você. Você vai continuar com isso dentro de você. Só que você não precisa deixar que isso impeça você de ser feliz. Você não precisa privar a sua vida, a sua felicidade, pelo simples fato de você ter vindo desse lugar. Você pode ser feliz sendo gay, mesmo convivendo com tudo isso. É por isso que na mentoria Aceite-se, eu ajudo você a lidar com essas coisas. Eu desenvolvi um próprio método, baseado na minha experiência, baseado como ser humano, como gay e como terapeuta também, para ajudar você a não precisar ficar sofrendo como eu sofri durante mais de 15 anos, tendo que me aceitar. Por que eu sofri mais de 15 anos? Porque com 22 anos, eu já sabia que eu era gay, mesmo assim me casei com uma mulher. Com 28 anos, e todo esse processo durante todo o casamento, tentando me entender, tentando me aceitar. Com 28 anos eu pedi o divórcio. Eu falei, eu não quero mais, não dá mais para conviver vivendo uma vida que eu não sou. Eu preciso buscar a minha felicidade. Só que eu não estava pronto, eu não tinha me aceitado ainda. Eu achei que era só assumir para os outros e estava tudo resolvido. E aí foram anos sem ajuda específica, sem ninguém para me direcionar nesse caminho, sem para ninguém para ter com quem conversar, sem ninguém para me mostrar a solução óbvia que estava na minha frente. E quando eu finalmente, através de outros caminhos, através de outras técnicas, eu consegui enxergar a solução, eu falei, era tudo tão simples. Se alguém tivesse me mostrado isso antes, como teria sido bom. E aí, meu amigo, a solução se apresenta na sua frente. Se você chegou até o final desse vídeo, a solução está aí na sua frente. E é muito mais fácil que você entenda dessa forma. Para mim foi muito doloroso todo o processo. Demorou muito tempo. Eu levei anos para chegar aqui e poder falar abertamente para você tudo isso que eu estou te falando. Nesse e em todos os outros vídeos. Para você, não precisa ser assim. Assim como para mim, outras pessoas já tiveram o passado, já enfrentaram coisas e já venceram coisas e trouxe a situação um pouquinho mais fácil para mim, eu estou fazendo a mesma coisa, passando adiante para você, tornando esse processo um pouquinho mais fácil. E quem sabe, nas próximas gerações, eles já nasçam sendo totalmente normal sendo gay, sem precisar passar por nada disso do que a gente está vivendo agora. E quem sabe, nessas próximas gerações, quando eu estiver bem velho, eu já tiver partido desse plano aqui, eu possa me sentir alegre, comemorar o fato desse trabalho que eu tenho feito hoje. Esse trabalho é para você, ele não é para mim. Para que você possa se permitir ser feliz sendo um homem gay. E aí eu quero encerrar dizendo para você duas coisas. É impossível mudar a sua orientação sexual. Eu já tentei, muitos já tentaram, eu tenho certeza que você também já tentou em alguma fase da sua vida não ser gay, não ter tesão por homens, que você já tentou ser diferente, mas não deu certo. Então, cara, se isso ainda passa pela sua cabeça, esse desejo infantil, essa fantasia, ainda passa pela sua cabeça, tá na hora de você abandonar. Decidir, como um homem adulto, abandonar essa fantasia. Certo? Então, é muito mais fácil você estudar, você ler, se abrir para outras religiões e ampliar a sua crença religiosa, ampliar a questão da homofobia, ampliar o seu nível de consciência para que você possa aprender mais coisas e mudar as percepções que você tem sobre a homossexualidade, do que você transformar e deixar de ser gay. É impossível, você já sabe disso. A segunda coisa que eu quero é deixar para você a oração da serenidade. Essa oração foi feita por um homem que ele trabalha e ele desenvolveu aqueles passos, os 12 passos, de 10 ou 12 passos, que são os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos, todos têm 12 passos. E a maioria deles lê essa oração. Só um pouquinho. Desculpa. Eu conhecia só a primeira frase dessa oração e não sabia a oração inteira. Então eu trouxe aqui quase ela inteira. No finalzinho ela fala muito sobre religião e não é algo que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero trazer só essas primeiras frases. A oração diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar.
coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem o caminho à paz, aceitando como Ele, Jesus Cristo, aceitou esse mundo tal como é, e não como eu queria que fosse. Eu achei maravilhosa essa segunda frase, essa segunda parte. Vivendo um dia de cada vez. Talvez seja isso que você precisa nesse momento. Decidir viver um dia de cada vez. Desfrutar um momento de cada vez. Porque se felicidade, voltando àquilo que a gente falou no começo, é a percepção de momentos de alegria, de intensa, se eu decido viver um momento de cada vez e não esperar que lá no final eu vou ser feliz, mas decidir que eu vou ser feliz agora e aceitar que as dificuldades constituem um caminho à paz, eu posso ser feliz agora. Sendo gay, sendo hétero, sendo qualquer orientação sexual, qualquer coisa que eu seja. Aceitando o mundo, a minha realidade, assim como Jesus aceitou, e não querendo que ele fosse como eu queria. Então agora, o caminho para que você viva a tua sexualidade e seja feliz é entender que essa é a tua realidade. Você é um homem gay, não tem o que fazer sobre isso. O próximo passo é aceitar. O que precisa para aceitar? Aí é uma outra história que a gente precisa conversar num outro vídeo. E que você talvez vai precisar lidar com algumas coisas. E aí vem a primeira parte da oração. Me conceda, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, a minha orientação sexual. Me conceda, Senhor, a coragem para modificar aquelas coisas que eu posso. A homofobia, o discurso religioso, o patriarcalismo, a forma como eu me enxergo, os valores que eu tenho na minha vida, tudo isso eu posso modificar. Então, pedimos a Deus a coragem para fazer isso. E também pedimos, me conceda, Senhor, sabedoria para entender a diferença entre o que eu posso modificar e aquilo que eu não posso. Se você tiver essa sabedoria, você finalmente vai conseguir parar de lutar contra algo que não dá para modificar, que é a sua sexualidade, e vai viver a tua vida trabalhando, utilizando a sua energia para fazer aquilo que você realmente pode modificar. E se permitir ser feliz sendo o homem gay que você é. O desejo do meu coração é que você alcance tudo isso. Eu quero agradecer você por ter assistido esse vídeo aqui até o final, ter ficado aqui comigo. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta, escreve aqui aquilo que você achou disso que eu falei, se faz sentido, se não faz sentido. E se sente que precisa de ajuda, se está disposto a ser feliz de verdade, pode entrar em contato comigo que eu quero te ajudar. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.